E, infelizmente, essa casa não toma uma providência. Eu vou fazer uma sugestão ao presidente Traiano dessa casa. Coloque no regimento interno que quando um parlamentar vier à tribuna e dizer uma mentira e ela for comprovada, que ele pague uma multa que seja estipulada, porque a população não é obrigada a ficar sendo mal informada por um parlamentar eleito pelo povo. Ontem o deputado Requião iniciou a fala dele dizendo que retornamos os trabalhos e parece que pouca coisa muda. Será que é uma reprise ou será que é uma sessão nova? Eu concordo com ele. O Requião e os deputados do PT continuam falando em Copel, continuam falando em pedágio, continuam mentindo e eu nessa tribuna continuo igual, falando a verdade e contestando toda a mentira que a esquerda fala. Eu estou dizendo isso aqui porque ontem o meu colega deputado Arilson, que eu respeito, ele faz o papel dele, ele é o presidente do PT no Paraná, digo que ele é uma pessoa inteligente, porque defender o indefensável é quase impossível. Mas ele defende como? Ele tem que mentir. Como o Lula também diz que tem que mentir. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Por isso que o Lula orienta todos do PT a mentirem. Aí ele disse aqui que as pessoas continuam com o mesmo discurso. Com o cotovelo esfolado e inchado, com a cabeça pesada de não aceitar uma derrota política. Deputado Arilson, ninguém mais pensa em eleição, isso é página virada. Nós sabemos como foi feita essa eleição, nós lembramos muito bem da fala do Zé Dirceu e do ministro Barroso, que diziam que eleições não se ganha, se toma. Então, nós não vamos mais entrar nesse detalhe. Nós estamos pensando nas eleições futuras. Este é o trabalho. E quando o senhor disse aqui que da motociata, do carro alegórico, para não dizer outro nome que eu tenho vontade de colocar, que aquilo tudo representava, acabou. Não tem não, vai ter em breve. Porque o presidente Bolsonaro continua andando pelo Brasil. E aonde ele vai, deputado Arilson? É uma multidão. Ele foi comer um pastel em Goiânia, virou um evento na rua, são milhares de pessoas tirando foto, cumprimentando. Teve agora lá em Santa Catarina, recebendo aí uma homenagem, uma multidão, milhares de pessoas acompanhando o Bolsonaro e o chamando de mito. Enquanto o tal presidente que as urnas elegeram, o mais bem votado, não anda nas ruas. Só anda de helicóptero, ele tem medo de andar no meio do povo, ele não quer ouvir o povo chamando ele de ladrão. Ele nem fica no Brasil, ele mais fica viajando e torrando dinheiro público, sem controle nenhum. Só para relembrar ao deputado Arilson, a deflação teve no governo Bolsonaro e foi muito maior do que essa no momento. No governo Bolsonaro, o presidente viajava e ficava geralmente na embaixada. Não ficava em hotel 5 estrelas, gastando dinheiro público. Sabe por quê, deputado Arilson? Porque o presidente Bolsonaro respeita o povo, respeita o dinheiro público. E ele, quando viajava pelo Brasil, ficava em quartéis hospedados ou em hotéis até 3 estrelas. Enquanto o pai dos pobres fica sempre em suíte presidencial. Porque é um megalomaníaco. É muito fácil você gastar o dinheiro público quando não se tem responsabilidade. Porque o sujeito que diz que no Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome e vai no hotel e paga 50 mil uma diária, 40 mil, 70 mil, é uma vergonha. É uma falta de respeito, que o dinheiro não é dele, o dinheiro vem do trabalho suado do povo brasileiro. Enquanto o presidente Bolsonaro deixou um superávit de 50 bi, esse atual governo já está deixando uma previsão de 200 bi de rombo no teto de gastos. Quando o deputado Arilson, eu falei do combustível aumentou, o senhor fala, nem na lua alguém pode falar isso. Pelo amor de Deus, deputado, o senhor é um cara estudado, formado. Não siga a linha mentirosa do seu presidente. O combustível no governo Bolsonaro, eu tenho aqui os dados. Etanol 2,99. São Paulo, tem lugar que está 2,50, gasolina 4,59. Agora, no governo Lula, o álcool etanol está 4,90, 4,50 e o combustível quase R$6 a gasolina. Pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar o povo com a verdade. É inadmissível eu ficar sentado lá, ouvir alguém proferir mentiras
desavadas naquela tribuna. Não desmereça a inteligência do povo brasileiro. E outra, quando você acusa o presidente Bolsonaro que tinha raiva, tinha ódio, nunca, sempre sorrindo, abraçando o povo. Quando o senhor ironizou o cercadinho... E lá, em Brasília, o berrante começava no cercadinho cedo e terminava à noite. Aquele cercadinho, ele atendia o povo e os repórteres. E o Lula não atende o povo e nem atende repórter. Faz aí uma live medíocre com um jornalista medíocre, Marcos Uchoa, que fica feito um palhaço lá tentando acertar as mentiras do Lula. Uma live que ninguém vê. Alguém que teve 60 milhões de votos, dizem, não tem 6 mil pessoas vendo a live dele, enquanto a live do Bolsonaro tinha 100, 200, 300 mil pessoas. Foi outro dia na Jovem Pan, deu 300 mil pessoas ao vivo. Ora, será que é difícil entender que o Bolsonaro é o maior líder político do Brasil? Quando ele vier aqui nessa casa receber a homenagem, vocês vão ver se vai parar ou não vai parar Curitiba. Vai ter gente aqui do Paraná inteiro. Essa é a diferença de um governo popular. E ele está colhendo, o Bolsonaro colhe o fruto do que ele plantou. Tanto que tentaram destruir ele financeiramente, o povo ajudou. Ele deu aí 17 milhões via Pix, agora estão querendo contestar o porquê. Porque o povo gosta e ama o presidente, que foi o melhor presidente do Brasil. E hoje estamos vendo a diferença deste presidente que aí está fazendo os desmandos deles, desrespeitando o povo, desrespeita o dinheiro público, desrespeita a polícia brasileira. Esse é o desgoverno do Lula. Um governo que aprova o aborto, aprova a liberação da maconha, aprova a ideologia de gênero, aprova o tratamento hormonal para mudança de gênero em crianças e jovens. Como que alguém pode defender um governo desse? E ainda vem falar que o Brasil melhorou. Melhorou aonde, deputado Arilson? Todos os índices econômicos estão despencando. Todas as matérias nos jornais dizem a preocupação com a economia, com o futuro do Brasil. Previsão do PIB despencando. Desemprego está aumentando no Brasil. Aí ele disse que o alimento abaixou. Abaixou aonde? Só se for no mercado do PT. Tudo aumentou no Brasil. Aí o deputado Arilson falou, não, o poder de compra melhorou, porque o salário mínimo aumentou. O deputado Arilson aumentou R$18. R$18 não melhora a compra de nada. É uma vergonha que esse governo tem feito. O senhor ainda foi falar que agora os programas sociais voltaram, o Bolsa Família melhorou. Não, eles diminuíram mais de 1 milhão de pessoas que recebiam o Bolsa Família e não recebem mais. Eles tiraram o 13º que tinha no governo Bolsonaro para o Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida não fez nada até agora. Tudo que está entregando é a Casa Verde e Amarela, programa do governo Bolsonaro, que entregou milhões de imóveis populares. Os Mais Médicos é o maior desvio de dinheiro público. A mídia mostrando ou não, o deputado do PT mentindo ou não, aqui eu farei o contraponto e vou escancarar a verdade com fatos e com fontes fidedignas, coisa que o PT nunca fez. Chuta o número à vontade, como o Lula sempre fez pelo mundo, e pouco se importa com a verdade, porque ele é o campeão de fake news. Ele e todo esse partido das trevas age da mesma maneira, só com mentiras e maldades.